Bom, pessoal, vamos vamos aqui nesta aula aqui dar continuidade aos nossos filtros que a gente estava trabalhando, o diagrama de Bode, na web. Vamos fazer um negócio um pouco mais formal, analisando aqui essa apostila que eu vou publicar para vocês. Então, a primeira coisa aqui que a gente percebe é a parte dos indutores. Então, dá para fazer filtro? Dá. Então, veja só esse circuito aqui que está aqui apresentado, né? Você coloca um resistor em série com um indutor, tá? E a gente já começa a perceber as características de corrente, da queda de tensão entre os componentes, tá? O que a gente tem que ficar atento é sempre na queda de tensão em cima do indutor, que vai aumentando ou diminuindo mediante a frequência que você está passando, né? Isso acontece por quê? Isso acontece por um motivo que ocorre uma defasagem entre a corrente e a tensão. E nessa característica da defasagem, você vai perder aí uma queda de tensão em cima do indutor. Isso aqui nós chamamos aí de reatância. Por quê? Porque a reatância dele vai alterando na medida que a frequência você vai alterando. Então, o que você vai perceber? Que a reatância é uma razão, né, entre a queda de tensão que tem e a corrente que passa, tá? Então, você vê nessa equaçãozinha. E você pode ter um valor ômico, vamos dizer assim. Então, como é que ficaria? Seria 2πfL, tá? A frequência que você está injetando, tá? E o valor da bobina em henries. E continuando aqui, você pode perceber aqui nas equações que a corrente aqui do indutor sempre estará atrasada em 90 graus, tá certo? Perfeito, por motivo das forças contra a eletromotriz, tá? E a queda de tensão estará sempre adiantada em 90 graus. E a gente pode perceber isso nas equações aí embaixo, tá? Onde você vai ver aqui são duas equações, isso que não é uma equação só, tá? Então vamos por aqui, ó, ficou até coloridinho aqui, na hora que a apresentação parece que grudou tudo, não é, tá? Então você vai ter aqui IT, tá? Como você vê aí na tela, né? Vai ser o que? A corrente vezes seno de ômega t menos π sobre 2, tá? Então isso mostra que ela está atrasada. Enquanto que você vai perceber aqui que no caso da tensão que ela vai estar adiantada, que vai ser V de t, que vai ser V máximo seno de ômega t mais π sobre 2, né? Perfeito? Bom, e a corrente aqui, o que é corrente? É simples lei de Ohms, que você vai colocar a queda de tensão dividido por quem? Por um valor ômico, que nesse caso vai ser a impedância, tá? XL. Bom, qual vai ser o procedimento? Muito simples, tá? Então você vai montar aqui o circuito, tá? Você tem aqui as equações para você trabalhar, que vai colocar aqui na tabela, né? Essa aqui é a primeira equação do VRMS, tá? Aqui é a equação da corrente RMS, sempre dividido por raiz de 2, tá certo? E aqui você tem como calcular o XL experimentalmente. Então, como é que você faz? Você mede a queda de tensão, tá? Pode ser pico ou pico a pico, tanto faz, dá na mesma, tá certo? Vamos adotar pico sempre nas nossas experiências, tá? Então, você vai ter aqui a tensão de pico, né? Dividido pela corrente de pico. Não, pico não, eu coloquei RMS. Gente, é assim, trabalhando pico a pico, ou trabalhando pico, ou trabalhando RMS, que é o caso aqui da equação que está sendo apresentada, os valores de XL sempre serão os mesmos, tá? Perfeito? Bom, então, por motivo de estarmos trabalhando com um circuito em regime serial, voltando aqui no circuito, veja, está em série, tá? A corrente que passa no indutor é a mesma corrente que passa no resistor. Aí é simples, é só você fazer aqui a tabela, né? Fazer as medições
para as frequências que vão de 1 kHz a 10 kHz. Aí você vai pegar a tensão do resistor R1 de pico, você vai pegar, depois converter em RMS, aí depois você vai pegar a tensão do indutor de pico L1, né? Aí vai fazer a RMS dele, você vai ter a corrente RMS, e através dessa teoria que você acabou de ver, você vai calcular o XL, né? Que você tem aqui as equaçõezinhas para, né? As equaçõezinhas aqui, ó, que você pode utilizar com os dados retirados aí da tabela. Bom, depois vamos analisar aqui os capacitores. Os capacitores é a mesma situação. Então vamos ver aqui o circuito. Veja só, aqui está o circuito. Você tem aqui um resistor, tá? Em série com um capacitor, né? E você vai ter os mesmos efeitos que toda a teoria explicada no indutor acontece com o capacitor. Só que a única diferença que nós vamos ter aqui é o fator da fase. Então você tem a primeira situação, você tem aqui o XC, que é a queda de tensão dividido pela corrente que passa. Então, olha só, é a mesma teoria que você viu aí no indutor. A única diferença é que a corrente em um capacitor sempre estará adiantada em 90 graus e a queda de tensão estará atrasada em 90 graus. Então você tem as equações aqui novamente, vamos analisar as equações. E de T vai ser a corrente seno de ômega T mais π sobre 2, tá certo? E no caso da queda de tensão, vai ser o quê? Vai ser a corrente, a queda de tensão vai ser a tensão máxima, né? Seno de ômega T menos π sobre 2. E para você calcular aqui, no caso, a corrente aqui, né? É muito simples, novamente, é a tensão dividido por um valor ômico. No caso aqui vai ser a impedância, vai ser XC. E não esqueça que esse XC, ele varia mediante aqui, tá? A frequência que você coloca. É 2πfc. Bom, continuando aqui a proposta. Então, as mesmas equações aqui, ó, Vp sobre raiz 2c ter o RMS, a corrente, né, divide a corrente por raiz de 2. Aqui você tem o XC, que vai ser a queda de tensão dividido pela corrente em cima do componente, que no caso é o capacitor. E aí dá para montar tranquilamente essa tabela aqui. E lembrando, detalhe, que você está trabalhando com o quê? Você está trabalhando com circuito série. E por motivo de trabalhar com circuito série, a corrente que passa no capacitor, aqui a equação, depois tem que dar uma corrigida, a corrente que passa aqui no resistor, tá? É a mesma que passa no capacitor. Então depois aqui eu vou colocar IR, né? RMS é igual a IC RMS. Depois eu vou alterar isso aí na hora que eu colocar a apostila para vocês, tá? Bom, então isso ajuda muito quando você trabalha com circuito em regime serial, tá? Então você já sabe que as correntes que passam são iguais à corrente que passa aqui, a mesma corrente que passa aqui. A tabela fica sendo a mesma coisa, né? Você vai tirar a queda de tensão de R1, tá certo? De pico RMS, o valor do capacitor de pico, né? Em RMS também, o valor do resistor, e dá para tirar o XC aqui, né? Ó, olha aí, tirando o XC pelos valores experimentais aqui da tabela, tá? Que é a queda de tensão e a corrente, você tira o XC. XC também você pode tirar, voltando aqui, né? Voltando aqui, você pode tirar o XC, que vai ser, no caso aqui eu não tenho equação, mas XC é 1 dividido por ômega C, tá? Então, isso aí dá para fazer por cálculo, né? Então, 1 dividido por ômega C, você tira o XC. Aqui, filtros passa alta, né? Então, RC. O que você tem aqui? Então, no caso aqui, ó, é possível selecionar um grupo de frequências de passagens
né? E bloqueio mediante o valor entre o resistor e o capacitor de um circuito RC. Isso é possível por motivo da impedância do circuito. Então, como vai alterar a impedância do circuito, você consegue, através dessa configuração, no caso, fazer o que? Um filtro passa alta. Veja, a diferença entre um filtro passa alta e um filtro passa baixa é praticamente a posição do componente. Então, veja só que a CR, ele vira um filtro passa alta. Se a gente voltar para cá, aqui ó, RC, ele vira um filtro passa baixa. Então, na hora que vocês começarem a montar os gráficos, né, esse aqui ó, de tempo versus frequência, tensão versus frequência, tá? Você vai perceber que quando você pega o valor da tensão, tá, no eixo Y, e você tem no eixo X a frequência, você vai perceber que esse aqui vai passar as frequências baixas, tá? Porque a amplitude de queda de tensão em C1 é alta. E neste caso aqui fica tudo invertido, tá? Então, nesse caso, a amplitude vai ficar baixa. Onde é que a amplitude vai ficar alta? Quando você aumentar a frequência. Porque quando você aumenta a frequência, a reatância desse capacitor aqui fica muito pequena, então vai passar toda a tensão do gerador em cima do resistor R1 de 1K e você vai perceber as frequências altas passando, por isso que ele vai ser chamado, e é chamado, filtro passa alta, tá? Bom, as equações estão aqui, então você vai perceber que a tensão da fonte, o que é a tensão da fonte? A tensão da fonte é a tensão do resistor, né, mais a tensão do capacitor ao quadrado, né? Então, se a gente fazer aqui a divisão pela corrente, em todos aqui, né, veja, eu vou fazer aqui a divisão, aqui, ó, perfeito, pela corrente, dividir aqui, ó, dividir aqui pela corrente, dividir aqui pela corrente, dividir aqui pela corrente. Você tem o quê? Você tem as devidas impedâncias, tá? Você vai ter a impedância da fonte, você vai ter o valor do resistor, tá? E você vai ter a impedância aqui do capacitor. Então, conclusão, o que você vai ter aí nessa brincadeira, tá? Você vai ter a somatória da impedância total é quem? Você vai ter aqui o valor do resistor mais o valor da reatância do capacitor. Isso comprova tudo certinho porque o circuito está em série, tá? Então ocorre a somatória desses valores, tá? Bom, então aí para você descobrir realmente Z e não ficar em modo quadrático, você vai tirar a raiz quadrada desse negócio. Agora, no que se refere à parte de ângulos, né, o que eu tenho aqui? Como é que eu descubro o ângulo de defasagem, né? Então, vai ser o que? No caso, no ponto de vista de seno, vai ser a queda de tensão do capacitor, tá certo? Dividido pela a queda de tensão, no caso aqui da fonte, tá? Então, se você fizer essa razão de capacitor com fonte, você vai ter aí no ponto de vista de seno. Agora, se você pegar do resistor em relação à fonte, você tem um ponto de vista do cosseno, tá? E se você fizer a relação entre o resistor, a queda de tensão do capacitor e a queda de tensão do resistor, você tem a relação em tangente, tá? Mas você também pode calcular também tendo o valor do XC dividido pela impedância geral, tá certo? A total. Você tem o valor do resistor dividido pela impedância Z total, dá para ter esse valor. E você pode fazer o que? O valor do capacitor, do XC do capacitor dividido pelo resistor do circuito, tá? Você tem a parte de tangente, tá?
Aqui tem a tabela para você fazer o preenchimento das frequências que vão de 100 Hz a 1 kHz. Você vai tirar as tensões de pico, RMS, do capacitor e do resistor, compor essa tabela e resolver aqui as questões. Agora nós temos aqui o passa baixa. Então aqui no passa baixa, o que você está percebendo aqui? Como eu falei, você troca a posição dos componentes, tá certo? Perfeito? E você vai perceber o filtro ele tornar-se aqui um passa baixa. Ele vai dar ênfase às frequências mais baixas. Você vai ter maior amplitude no osciloscópio, tá? E menor amplitude no osciloscópio para as frequências altas, tá? Aqui você monta a tabela de 100 a 1 e você percebe 1 kHz e você percebe que isso vai acontecer ao ter esses resultados e você plotar aí a equação, o gráfico. Depois tem as questões para resolver, tá certo? Agora, nós temos aqui o filtro passa baixa, né? Agora, no ponto de vista de um indutor. Então, como é que funciona o filtro passa baixa no ponto de vista do indutor? Por que ele vai passar as baixas? Porque o indutor, quando você está na presença de um nível DC ou frequências extremamente baixas, você vai ter a seguinte característica: vai passar toda a corrente ou toda a queda de tensão da fonte aqui em cima desse resistor, tá? Então isso acontece com frequências baixas. Por quê? Porque nós sabemos que XL é ômega L, tá? Ômega L, a gente já viu isso. Então ele é diretamente proporcional. Então, se você tiver frequências mais baixas, né? Se você tiver frequências mais baixas, tendendo a zero, por exemplo, que é um nível DC, tudo vai ficar aqui em cima de R1. Então, nesta configuração, ele vai se comportar como um filtro passa baixa. Só que, quando nós aumentamos a frequência e sabemos que a equação é XL, que é igual, tá? Que a reatância XL, a reatância XL é igual a ômega vezes L, é uma multiplicação direta, ômega vezes L, tá? Nós vamos perceber aqui que se você aumentar a frequência F, você vai ter aqui no caso, só um momento, um valor alto. Então você vai ter aqui, enfim, pessoal, o conceito é esse, tá? Então tudo acontece pela questão de frequências. Então, tanto nos capacitores como nos indutores, e daqui para frente, nas próximas explicações, vocês vão perceber que esses componentes aqui, tanto o capacitor como o indutor, ele altera as suas propriedades de reatância mediante a variação de frequência, tá? Então, nesse caso aqui, como a bobina é diretamente proporcional, novamente, reforçando a equação, tá? Que XL é igual a ômega vezes L, tá certo? Sendo que ômega é 2πf, né? Então, se você aumenta a frequência, o valor de L vai ficar muito grande, tá? Então, as frequências altas não vão passar, porque não vai sobrar nada para o resistor, tá? Então, tudo é assim, tá certo? Os filtros são concebidos desse jeito. Bom, então, continuando aqui, né? O que a gente percebe? O circuito é um circuito serial, veja, tá certo? Então, a VF, que é a tensão da fonte, é o valor da resistência, né, V de R, aqui como mostra a equação. Vamos clicar aqui, ó, como mostra aqui a equação. É o V de R mais V de L, tá certo? Se eu fizer um novo processo de fazer divisão aqui em todos, tá? Se eu fizer aqui a divisão em todos, nós temos aqui, ó, veja, né?
tensão dividido por corrente vai dar um valor ômico em todos os membros ali, perceba. Só que quando você pega a tensão da fonte e vira o Z, vira o Z aqui, ó, o Z, tá certo? Se você fizer este pensamento aqui, no ponto de vista do resistor, vai ser aqui o valor do próprio resistor mesmo, não tem alteração nenhuma. Mas se você fizer aqui no ponto de vista aqui do indutor, tá, que é o VL por IF, você vai ter aqui embaixo o XL, e esse cara aqui realmente que vai dar toda a característica do filtro. Bom, concluindo, tirando a raiz quadrada desse negócio aqui, ó, tirando do quadrado, você coloca aqui na raiz, como você vê aqui embaixo, tá? E você tem aí a impedância, né, completa, né, desses dois componentes, como mostra aí a figura. Bom, continuando aqui, dá para fazer as mesmas coisas no ponto de vista de seno, que é a tensão, no caso aqui, é um indutor, né? Então aqui, ó, não vamos aqui, vocês estão vendo V de C, mas é V de L, tá certo? Então você tira aqui como XL por Z. Aqui no ponto do cosseno é V de R sobre a tensão da fonte, que é a mesma coisa dizer que é o valor de R por Z, tá certo? Então se tira a defasagem por aí, tá? E aqui, novamente, não é V de C, é V de L, para tornar-se, do outro lado, XL, tá? Então você vai ter o quê? Tá? Você vai ter XL dividido por R, tá? Então você consegue ver aí a defasagem nesta razão entre o indutor e o resistor aqui na equação. Montamos aí a tabela novamente para não perder aqui o foco do negócio, tá? E colocamos frequências de 10 Hz até 100 Hz, porque a característica dele é um filtro passa baixa, então ele vai dar mais ênfase nas frequências baixas, mas através de simulações você pode colocar valores acima de 100 Hz, 200, 300, 400 Hz, e você vai perceber o fator de atenuação bem forte deste filtro. Aí depois aqui nós temos o passa alta. Então aqui no passa alta, o que você vai perceber aqui? Eu só troquei a posição dos componentes, né? Então, nesta situação aqui, lembrando, como é um fator diretamente proporcional, prestar atenção aqui nesse cara aqui, então se você, como é XL, que é igual a ômega vezes L, sabendo que ômega é 2πf, se F aumenta aqui muito, o valor de XC vai aumentar muito, então toda a queda de tensão vai ficar em cima deste indutor, desta bobina, tá certo? Então isso só vai acontecer com as frequências altas. Mas quando nós fazemos as frequências baixas, o que você vai perceber? Você vai perceber que ômega L, né, 2πf, vamos colocar o F tendendo a zero, né, 2πf ao multiplicar vai dar zero, multiplica aqui pelo L, tá? Qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então o que acontece? Não vai ter queda de tensão aqui para o osciloscópio poder capturar. Então aí mostra que as frequências baixas não vão passar, tá? Só vão passar as frequências altas, tá? Então ele caracteriza como um filtro passa alta. Evidentemente aí depois montamos novamente aqui essa tabela, aí a gente colocamos aqui valores de 100 Hz até 1 kHz. Você vai perceber que o desempenho desse filtro vai ficar muito bom, tá? A queda de tensão vai ser percebida pelo osciloscópio em cima do capacitor L1, tá? Você vai perceber isso aí, mas coloquem frequências abaixo de 100 Hz, coloquem 50 Hz, coloquem 10 Hz no simulador, você vai perceber que ele vai cortar tudo, ele não vai perceber nada, tá? Bom, aqui algumas questões.
Aqui nós temos os filtros RLC. Então perceba aqui neste circuito que está todo mundo junto, tá? Então aqui está todo mundo junto. Aqui está todo mundo junto, né? É um regime serial, tá certo? Então é uma somatória de todos. E aqui nós percebemos o quê? Nós percebemos que vai ser um circuito passa-faixa, né? Por esta equação aqui, né? O que me caracteriza um circuito passa-faixa? Então vamos voltar aqui no circuito. Quando você tem um grupo de frequências nessa configuração elevadas, tá? Esse capacitor ele vai permitir, mas ele não vai permitir as frequências baixas. Nesse caso aqui, esse aqui ele permite um determinado grupo de frequências baixas, mas não vai permitir determinadas frequências altas. Então você vai perceber que um passa alta, o outro não passa baixa, tá certo? Então você vai ter um meio, você vai ter uma janela. E quem vai sentir tudo isso nesta relação que um permite e o outro não permite, tá? É o resistor de 1K. Então, esse resistor de 1K, ele vai perceber que determinadas frequências baixas não serão permitidas, tá certo? Por motivo de efeitos capacitivos, e determinadas frequências altas não serão permitidas por efeitos indutivos, tá? Mas vai ter um consenso entre C1 e L1, tá? Que um grupo de frequências passarão, né? E esse grupo de frequência, né, vai formar o quê? Uma banda, uma faixa de frequências, por isso que ele tem esse nome. Então vai passar um grupo de frequências, tá? Este conceito é muito interessante e muito utilizado na área de telecomunicações, porque é aí que você começa a perceber os circuitos sintonizados. Então, por exemplo, você está numa seguinte situação, você está na faixa de FM. Esse exemplo que eu dou pode ser FM, pode ser TV, pode ser o que for, tá? Então vamos lá, você está no FM que vai de 88 a 108, tá? E lá você vai perceber que tem várias emissoras, tem umas 10, 15, 20 emissoras. Por que você não escuta elas todas ao mesmo tempo? Porque está fazendo uma sintonia, porque você está passando uma faixa de frequência, ou na verdade uma frequência que você em específico deseja, né? Então você está sintonizando. Então, por exemplo, você está ouvindo quem? A 100,9, tá? As demais, que vai de 88 a 108, não vai pegar nada. Você só vai pegar 100,9, no caso da Jovem Pan. A 94,7, né? Essa frequência. As demais foram canceladas pelo grupo de sintonia. 94,7, antena 1, tá? Então é assim que funciona. Então, evidentemente, só que os circuitos eletrônicos lá dentro, o que acontece? Você vai ter o quê? Um circuito eletrônico de tal maneira que esse capacitor ele é variável. Então, deixando esse fixo você vai ver daqui para frente nas equações, tá? Se você deixa esse cara aqui variável, você altera o XC. Alterando o XC, você altera o valor de quem? Da impedância, característica desta parte aqui, através deste componente, tá? E aí você altera a impedância do circuito e altera o ponto de sintonia, tá? Então é assim que ocorre a sintonia. Alguns circuitos são baseados por variação capacitiva, outros são por variação indutiva. Indiferente se você adota ou capacitor ou indutor, mexendo nestes valores, você consegue deslocar o filtro. Então você consegue, por exemplo, numa FM de 88 MHz a 108 MHz, você consegue varrer uma janela lá dentro, né? A gente chama de janela, né? Um filtro passa a faixa, ele começa a andar lá dentro e vai sintonizando as frequências que você quer, tá? Pode sintonizar 88, pode
a sintonizar a 90.5, a 94.7, a 100,9 e assim sucessivamente, alterando o valor desses componentes. A gente vai ver agora nas equações, né? Então, a primeira coisa aqui, como é um circuito serial, tá? A gente, nesta equação, né, a tensão aqui da fonte vai ser o que? A somatória do resistor, a queda de tensão do resistor ao quadrado, a queda do indutor, a queda de tensão do indutor ao quadrado, e a queda aqui do capacitor ao quadrado. Se nós dividirmos tudo isso aqui pela corrente, que é a mesma para todos, é um circuito serial, é um circuito série, tá? Então vai ser igual aí para todos. Veja a equação aqui embaixo como é que vai ficar, eu estou dividindo todos, tá? Então vai dar o quê? Valores resistivos. Veja, então eu tenho um valor aqui resistivo aqui, ó, como mostra aqui essa equação aqui embaixo, tá? Então, o que você tem? Você tem aqui R ao quadrado mais XL ao quadrado menos XC ao quadrado. Tirando a raiz quadrada disso aqui, ó, perceba, você vai ter o que? O valor da impedância. Então, é o valor do resistor mais o valor da reatância indutiva menos o valor da reatância capacitiva. Esse vai ser o Z do circuito, a impedância do circuito. Agora, veja, como é que a gente analisa um fator de sintonia? Um fator de sintonia é quando você tem o XL igual a XC. Então, quando a reatância indutiva for igual à reatância capacitiva, tá certo? Vai sobrar somente o resistor. Então, naquele circuito, quando os dois forem iguais, né? Quando esse for igual a esse, tá? Sabendo que um é defasado em relação ao outro de 90 graus, esses dois eles vão se cancelar quando acontecer isso. E quando esses dois se cancelar, só sobra só o resistor. O circuito, no ponto de vista do gerador de funções aqui, ele vira puramente resistivo. Vamos ver esse negócio aqui nas equações, tá? Então você tem aqui, ó, tá certo? Você tem aqui a impedância que a gente já calculou, tá certo? É a raiz quadrada, mas nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer aqui, no caso aqui, XL é igual a XC. Então, se XL é igual a XC, eu vou pôr aqui, ó, um XL aqui, ó. Então, veja a equação como fica. Fica R ao quadrado mais XL menos XL, porque XL é igual a XC. Perceba que cancelou. Ao cancelar, olha o que acontece. Sobra isso, tá? Raiz quadrada de R ao quadrado. Pronto, o circuito ele fica puramente resistivo. Totalmente resistivo, tá certo? E aqui, ó, quando o circuito está em sintonia, a frequência de ressonância FR faz o cancelamento das reatâncias. Então, veja só, novamente. Então, se eles são iguais, tá? Se XL é igual a XC, se eu colocar o XC para dentro, vai ficar o quê? XL menos XC igual a zero, né? Por causa disso, ó. Veja, se você pegar o XC e colocar do outro lado, no lado esquerdo, tá? Você vai ver o quê? Que vai ser XL menos XC. E se colocar do outro lado, eles vão ser iguais. XL é igual a XC, tá? Mas quem é XL? XL é 2π FR, que a frequência agora vai ser a frequência de ressonância, FR por L, tá? Então vai ser FR por L. E agora, como é que a gente resolve isso? Então, analisando essa equação aqui, ó, perfeito? A gente colocamos aqui, XL é 2πfr, né, ao quadrado, tá certo? Para a gente fazer o cancelamento aqui, a multiplicação aqui, a gente fizemos a multiplicação, desculpa aqui, né, multiplicamos aqui em x, tá certo? Porque o mesmo membro que tem aqui em cima, ó, 2πfrl, que é a frequência de ressonância, que é a mesma frequência de ressonância que está aqui, ó, 2πfrc, porque isso aqui está numa igualdade, tá? Está numa igualdade, tá? Então perceba, então esses membros eles são idênticos. Então quando você multiplica aqui, ó,
acontece esse negócio que você está vendo aqui, ó, multiplicou, né? Perfeito? E aqui você vai ter igual a 1, tá? Igual a 1, como você vê aqui, tá certo? Bom, isolando aqui os termos, tá? Então, isolamos os termos, você vai ter o quê? Que FR vai ser 1 dividido por 2π raiz quadrada de LC. Bom, então, tá aí. Você descobre a frequência de sintonia desse circuitinho, né? Em que frequência ele vai operar esse filtro. Ângulos de defasagem. Então, você pegando aqui o seno, que vai ser VL menos VC, tá certo? Tá? Que vai ser XL menos XC, tá certo? Dividido por quem? VF da fonte, que no caso aqui é o Z. Então, XL menos XC dividido por Z. Tá? Você tira a defasagem pelo seno. Se você for tirar pelo cosseno, tá? É o V em cima do resistor dividido pelo valor da fonte. Tá? Então, você vai ter a relação de cosseno. E se você fizer a parte de tangente, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter a relação de quem? Da subtração entre VL menos VC dividido por VR. Então, que seria a mesma coisa de XL, né, menos XC, tá certo? Dividido por R, tá? Por R você tem a tangente. Aqui tem uma tabelinha aqui para poder fazer baseado aqui da figura 7, que é esse aqui que a gente trabalhou bem, foi bem explicado aqui, tá certo? Então, em cima desse circuito aqui, você vai montar aqui a tabela número 7. E vai ter a tensão de pico, a RMS e a corrente que passa no resistor, porque tudo, o foco é o resistor, tá? Então, você vai apontar o osciloscópio para cá, ó, e você vai, em cima desse resistor, comparar o que entra. Então, você vai comparar as frequências que entram aqui e o que acontece, qual é o comportamento que vai acontecer em cima desse resistor, tá, com o osciloscópio. Por isso que essa tabela é toda baseada em cima de R, tá? Perfeito? E aí você vai tirar o Z, né, que dá para calcular aqui tranquilamente pela Z, que praticamente é o R. Tá? Então você vai perceber aqui, né, quando ele chegar no ponto máximo, tá, o Z ele vai tornar-se R. Mas, então, analise. Pode colocar mais pontos na tabela? Pode colocar mais pontos. Aqui eu estou trabalhando de 2 kHz até 60 kHz. Então, veja os resultados que vão aparecer, utilizem o Scilab, utilize o Excel, utilize o MATLAB, utilize a ferramenta interessante que seja para você tirar o gráfico da relação entre a queda de tensão do resistor e a frequência, tá? E você vai perceber o comportamento do filtro passa a faixa, tá? Lembrando que Bold ele desenvolve esse gráfico de Bold, que é uma relação, né, uma relação que existe entre a amplitude, tá, pela frequência. E nós temos os simuladores que dá para fazer esse tipo de coisa, dá para fazer o diagrama em Bold. Ele dá assim mais resumido, então isso era bom a partir que vocês fizessem a tabela com osciloscópio, porque você tem mais controle do experimento. Então, se fazer esse experimento desse jeito com osciloscópio gerador de função, você tem um controle muito maior, tá certo? Do que você chegar e fazer aqui já no modo direto. Ele vai fazer o modo aqui direto, já vai dar os resultados, mas é complicado. Se você não sabe o que está acontecendo, quando você utiliza ferramentas muito automáticas, você perde a noção da teoria, tá? Então, mas após vocês fazerem isso, use esta parte do simulador, tá? Que ele consegue fazer o diagrama de Bold, e você vai achar aí o ponto ótimo de trabalho desse filtro, tá? Vamos pegar
por exemplo, linhas de transmissão, tá? Então, sabendo que linhas de transmissão, ela tem todas as características RLC, tá? Então, em um cabo metálico, tá certo? Ele tem componentes resistivas, porque ele é feito de material metálico, então ele tem R, tá? E esse R aumenta com a distância, porque já foi estudado, que vai ser a equação ρ vezes L, né, que é a distância, dividido por A, que é a secção transversal, tá? Então isso comprova que quanto maior o lançamento de cabo, maior será o valor resistivo, tá? Então por isso que a gente representa com o resistor aqui, tá? Quando você passa determinadas frequências em um cabo, normalmente ele é formado por um par de fios, tá? Então, por um motivo de ser um par de fios, você vai ter o quê? Você vai ter a parte de cobre, você vai ter o isolante e você vai ter a outra parte de cobre, que é o retorno desse fio. Então, todo fio é um parzinho, tá? Isso gera efeitos capacitivos, né? E já estudamos exaustivamente neste texto, neste vídeo, né? Os efeitos capacitivos, tá? E depois os efeitos indutivos, que quando a frequência passa, no caso é uma bobina, né? Mas um fio também dá esse efeito. Então, na hora que você passa uma corrente, vai formar um campo magnético, tá? Vai formar uma força contra-eletromotriz, perfeito? E com isso, você vai ter problemas de atenuação no cabo. Então, você tem problemas de atenuação no cabo, como mostra aqui, por efeitos capacitivos, indutivos, resistivos. Então, você pode representar uma linha de transmissão, tá? Através de um circuito RLC, como mostra aqui, e através desta composição aqui, você pode fazer um teste de desempenho, né? Como é que ficariam as frequências, como é que passa as frequências nesta linha de transmissão aqui simulada. Então é um jeito prático de você ver a capacidade de uma linha de transmissão, tá? Então, fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de experimento, a gente pega a situação mais crítica que tem, que é um sinal quadrado. Então, o sinal quadrado, a gente vai estudar aí no decorrer do curso, que é uma composição de senoides. Então, tem várias frequências para você formar esse sinal quadrado, tá? São várias frequências envolvidas aí, tá? E em cima disto aqui, tá? Você pode, com o analisador de espectro, que a gente estudou esse momento de domínio do tempo e domínio da frequência, você vai ver todas as componentes. Então, para você formar um sinal quadrado, todas estas componentes aqui, a somatória de todas essas frequências, que são senos e cossenos, você consegue ter esta forma de onda. Agora, a pergunta é, todas essas frequências passam por esse cabo? Veja, esse cabo se comporta como se fosse um filtro, tá? Então, agora que você tem esse conceito de filtro, você vai começar a descobrir que nem todos os cabos conseguem passar todas as frequências, tá certo? Então, por isso que existe a categoria dos cabos, né? Para satisfazer, por exemplo, no caso que se fala internet, uma taxa de transmissão, porque está diretamente relacionado a esses conceitos que está sendo passado agora, tá? Então você vai perceber esse tipo de situação. Então no Boulder Plotter ele mostra resultados assim, a característica, né, da linha de transmissão como se fosse um filtro, tá? Então aí tem aqui o procedimento para realizar este experimento aqui que vocês estão vendo, tá certo? É bastante interessante você perceber isso aqui, tá? Então os procedimentos aqui da figura 9 estão todos aqui para realizar, tá? E aqui tem todos os circuitos aqui, procedimentos aqui necessários para que você consiga executar aí a atividade. Então na parte da apostila está bem, a formatação está melhor, né, do que esta apresentação, tá? Então é isso, tá certo? A aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida eu fico aí à disposição, e agora vocês têm toda uma visão geral dos filtros,
tá? E a devida aplicação, como eles são aplicados na área de telecomunicações. Então, um grande abraço a todos e a gente encerra aqui este vídeo.